Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Hoje nós iniciamos um novo mês, a graça desse mês missionário, celebrando uma grande mulher, uma grande santa, uma grande doutora da igreja, por quem eu tenho uma grande admiração e devoção, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Abra agora a sua Bíblia, vamos acompanhar o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62. Lucas capítulo 9, do versículo 57 até o versículo 62, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus e os seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm as tocas, e os pássaros têm os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um pequeno histórico sobre a vida de Santa Teresinha. Teresa nasceu na França em 1873 e morreu também na França em 1897. Aos 15 anos entrou para o Carmelo, adotando uma vida mística e intensa oração. Santificou-se mediante os simples afazeres de cada dia. Sua história de uma alma foi publicada um ano após a sua morte. É padroeira das missões e doutora da igreja. A seu exemplo, pratiquemos a humildade, certos de que esse caminho é o caminho de Jesus, é o caminho que Jesus propõe para os seus fiéis seguidores. Povo amado de Deus, esse trecho do Evangelho de São Lucas fala de chamados, aqueles que se oferecem para seguir a Jesus, aqueles que Jesus chama, mas que estes até querem segui-lo, mas ainda estão muito apegados aos seus bens, aos seus vínculos familiares, enfim. O importante é saber, todos nós temos na vida uma missão. Iniciamos um mês missionário. Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, o profeta vai dizer: quando eu era formado nas entranhas da minha mãe, Deus me elegeu, me consagrou. Então, cada um de nós temos uma vocação, um chamado. Ninguém nasce nesse mundo por acaso, para nada. Não. Todos nós temos sim um chamado a viver uma vocação. E nós seremos verdadeiramente felizes quando a gente descobrir essa vocação e tentar corresponder a essa vocação. Santa Teresinha, ela viveu isso. Ela teve a graça de nascer em um lar muito cristão. Eu tive a graça de ir a Lisieux 2 vezes, uma delas ano passado, onde eu pude visitar a casa onde viveu Santa Teresinha, com as suas irmãs, com sua mãe, com seu pai, que também são santos, Zélia Martin e Luiz Martin. Tanto ele tinha muita vontade de ser monge,
e a sua mãe também tinha vontade de ser religiosa, mas a vontade de Deus para eles é que eles fossem casados. E eles se casaram e tiveram muitas filhas, dentre elas Teresinha, que desde muito cedo foi educada a amar a Jesus, a respeitar as coisas sagradas. E Santa Teresinha, ela também teve que viver o seu processo de conversão, no sentido de criar uma maturidade. Ela chamava o pai dela, de o meu rei. É uma menina que eu confesso para vocês que eu não gostava. A primeira vez que eu comecei a ler a história de uma alma, as biografias de Santa Teresinha, eu achava ela uma menina muito mimada, muito fresquinha, muito cheia de coisinha, e eu parei, confesso que eu parei. Mas Teresinha nunca me deixou, nunca me largou. Inclusive, ter conseguido passar no vestibular para entrar no convento em 2002 foi uma graça que me veio por meio de Santa Teresinha, sem nem eu pedir. E aí eu tenho várias outras histórias assim, onde do nada ela se mostra e me favorece com as suas bênçãos, com a sua chuva de rosa, como ela mesma disse que ia passar o céu, fazendo descer sobre a terra uma chuva de rosas, que são graças de Deus que vem pela sua intercessão. E Teresinha perdeu a mãe muito cedo, foi cuidada ali pelo seu pai, pelas suas irmãs, mas as suas irmãs também começaram a ir para a vida religiosa. E Teresinha tem um episódio da vida dela que foi um marco muito importante, poucas pessoas conhecem esse fato, quando chegou ali a época do Natal e o pai dela, que era um homem santo, Luiz Martin, ele disse: esse ano não tem presente. Essa história do Papai Noel, de dar presente, ela já está grandinha demais, já é uma mocinha, não tem presente. E ela ficou muito doída, muito sofrida, mas foi um despertar para Teresinha que, quando eu era criança, eu pensava como criança, mas agora eu cresci, eu preciso sair dessa espiritualidade, desse comportamento muito infantilizado. Mas é interessante que Teresinha, ela foi deixando esse comportamento infantilizado, que é um adulto que se comporta como criança, mas ela não perdeu o essencial disso. E por isso ela é doutora da igreja. Doutor da igreja é aquele que possui uma ciência particular, Então ela consegue perceber aquela florzinha, que é próprio da espiritualidade, que cabe para todas as pessoas da igreja, para todos os cristãos. Então ela começa a amadurecer na sua vida de fé e ela sente o desejo de entrar para o Carmelo, mas ela não tem idade, então ela vai até o Papa e pede isso e consegue isso, a graça de entrar num Carmelo tão cedo, e entrou tão jovem para o Carmelo. E Santa Teresinha, diferente de muitos outros santos místicos, como ela mesma fala na história de uma alma, ela não era aquela santa que tinha levitações, como por exemplo Santa Miriam de Jesus crucificado, que tinha os estigmas, que tinha possessão angélica, demoníaca, que entrava em êxtase nos momentos de adoração na vida da comunidade. Eu recomendo que vocês também possam conhecer a vida de Santa Miriam de Jesus crucificado, que era uma carmelita maravilhosa, eu sou muito devoto dela. Mas Santa Teresinha não tinha esses grandes fenômenos místicos, sobrenaturais. O que caracterizou a vida de Teresinha foi exatamente o contrário. Foi uma vida santa no ordinário, no cotidiano, no simples da vida. A pequena via é exatamente esse caminho que a gente todos nós podemos seguir,
de conseguir ser santos no mais simples, no mais comum do nosso dia a dia. Então Teresinha foi percebendo que o seu caminho de espiritualidade, o seu caminho para o céu era exatamente essa pequena via que é eu ser santo no ordinário da minha vida. Eu só tenho uma vela para iluminar o meu quarto, mas eu coloco na janela para poder iluminar as irmãs que precisavam passar por ali. Uma vez eu li um livro chamado Liberdade Interior, e eu achei tão interessante que o autor, ele disse que uma vez teve que entrar no mosteiro onde viveu Santa Teresinha, que eu também tive a graça de conhecer, e ele disse que quando lia as coisas que Santa Teresinha escrevia, ele achava que o mosteiro era muito grande, que Teresinha ela sempre falava com muita intensidade, como se tudo fosse muito grande, né? Fosse tudo magnânimo. E quando ele entrou no mosteiro onde ela viveu, ele viu que era tudo tão simples, tudo tão pequeno. Mas a sua alma, o seu amor por Jesus era tão grande que ela via tudo muito grande. Aquilo que ela mesma fala, né? Música que a Madre Kelly, o poema que Madre Kelly musicou, águia não sou, meu Senhor, eu não sou águia, eu sou só um passarinho, mas eu trago no coração o desejo de voar alto, de ver longe como as águias. Como se Teresinha dissesse, eu não sou um João da Cruz, eu não sou uma Teresa d'Ávila, mas eu quero voar alto, eu quero encontrar, né? Dela trago tão somente o olhar e também no coração esse desejo de voar, né? Eu sou só um passarinho, mas no meu coração existe um desejo de voar como águia. É bonito isso de Santa Teresinha. Eu me emocionei muito um dia quando eu tive a graça de presidir a Santa Missa na Basílica de Santa Teresinha, lá na cripta onde fica o corpo dos seus pais, e me vinha muito forte ao coração isso. Uma vez eu encontrei um amigo meu que fez o mestrado dele em Santa Teresinha, e ele me explicava exatamente isso. Ele tem um livro chamado Teresinha Além das Rosas, porque às vezes a gente acha que Teresinha é só as rosas, só a novena das rosas. Não, Teresinha é uma santa extraordinária que tem muitas coisas a nos ensinar, inclusive isso, a graça de sermos pequenos, mas queremos voar como as águias. Esse vídeo aqui podia ter 1 hora, eu passaria muito tempo falando sobre Santa Teresinha, mas que a gente possa honrar tudo que Deus fez e faz por meio dessa grande mulher. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aqui é uma pétala de uma roseira que Santa Teresinha plantou, que ainda tem lá no mosteiro. Vou dar uma bênção para vocês. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe pela intercessão de Santa Teresinha, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu. Viva Santa Teresinha!